Lucas 10, 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu faço para obter a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame-se ao próximo como a você mesmo. 28. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e verá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Repita comigo: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: olha a resposta de Jesus. Senta que lá vem a história. Olha a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Digo quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas. Depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Pergunta Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Gostaria de orar pela sua vida. Pai, fala ao meu coração para que eu derrame da tua palavra para essas vidas que estão aqui nessa noite, Senhor. Essa noite é especial. Essa noite celebramos algo que o Senhor lançou na terra e que representa aquilo que o Senhor tem conosco aqui na terra, que é uma aliança. Senhor, e que isso inspire as nossas vidas para que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo, criando laços e relacionamentos que, ao invés de envergonhar o seu nome, Senhor, revelem a verdadeira natureza da tua graça e do teu amor. Por isso nós te pedimos nessa noite, Pai, fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos, tira todo o preconceito, Senhor, tira tudo aquilo que impede com que a tua palavra, que é afiada, entre em nossos corações. É o que te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém, amém. Como os irmãos sabem, eu prometo ser rápido também, ainda mais que nós temos algo muito especial ainda para fazer também. Mas essa palavra tem também muito a ver com aquilo que veremos aqui nessa noite. Nós vivemos um momento diferente, nós estamos vivendo um novo tempo. Esse novo tempo, ele exige da igreja uma postura diferente. Não que nós já não façamos isso, não que nós no hotel nós não devêssemos colocar em prática isso, mas o fato de estarmos aqui nas Armas de Carvalho 955 cria um senso diferente, um senso de comunidade. Aqueles que já estiveram ali fora perceberam quantas pessoas passam aqui na frente, quantas pessoas têm curiosidade às vezes de entrar, de nos conhecer. Isso, pelo menos a mim, espanta e causa temor no meu coração,
porque mostra como as pessoas, elas esperam algo de nós. Elas esperam encontrar algo em nós. Ela espera olhar para a igreja e ver um exemplo. E aí a gente cai na realidade que, por todas aquelas vezes que a gente critica, às vezes, igrejas maiores que a nossa, a gente está tendo como cobrança agora. E nós temos que colocar em prática agora, pastor Ulisses. Porque precisamos ser igreja, e ser igreja, é refletir o amor de Deus. Eu creio que ser igreja é refletir o amor de Deus. Então não há como passarmos domingo atrás domingo, virmos a igreja e não aprendermos que refletir o amor de Deus é justamente dar todo sentido àquilo que Cristo fez por nós. Ele se entregou por nós. Amém. O Pai entregou o seu Filho, e o seu Filho unigênito por nós. E como muitos sabem, eu repito várias vezes, nós pegamos algo tão grandioso, tão glorioso, pegamos um presente tão lindo e muitas vezes jogamos no lixo com maus exemplos, com tratamentos que não são os ideais. Pastor, o Ulisses me mandou, ele sabe que eu fico raciocinando e pensando sobre isso, aquele convite que você me mandou para conhecer a igreja que abriu, a nova igreja. E eu fico sempre matutando nisso, eu fico sempre pensando nisso, porque cada vez mais abrem igrejas no Recreio, a gente que passeia, anda pelo Recreio, sabe que infelizmente muitas vezes não reflete, mas eu não queria me apegar a isso nessa noite, eu queria me apegar àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. O que o Senhor quer falar aos nossos corações é que precisamos aprender a viver em amor, refletindo a glória de Deus. Amém. Aleluia. Eu não posso mais ser um profissional que eu era antes. Eu não posso mais ser o marido que eu era antes. Eu não posso mais ser um pai e uma mãe que eu era antes. Porque agora eu carrego a bandeira e o estandarte do Senhor no meu coração. Aleluia. A parábola do bom samaritano nos ensina que o verdadeiro amor, o amor inspirado por Deus, precisa ser refletido em nossas atitudes com o nosso próximo. Aqui nós vimos um diálogo de alguém que sabia a lei, de alguém que muito provavelmente cumpria na sua totalidade a lei, de alguém que tinha total conhecimento da lei. E como o texto de Lucas diz, que para se justificar ele pergunta: quem é o próximo? Como eu me vi como eu, no 9º ano, perguntando: para que eu vou usar matemática? Eu sei a lei, eu estudo a lei, eu faço a prova, mas quem que é o meu próximo? Aí a gente justifica, né? Senhor, como é que o Senhor quer me cobrar de amar o próximo se eu não sei qual é o próximo? Jesus, espera aí, não seja por isso. Até brinquei, né? Eu não sou dessa época, mas pego referências antigas. Senta que lá vem história. Jesus ensina então, pastor Ulisses, uma história valiosa de que, por muitas vezes, o nosso próximo é aquele que menos imaginamos, mano. Aquele que nós temos que ajudar e aquele que nos ajudam são quem menos esperamos. Quando já passaram por isso? Quando já passaram de estar precisando de algo e aí vem no momento certo, na hora certa, uma palavra, um abraço, uma ajuda monetária, uma preocupação que outras pessoas não têm, de quem nós menos esperamos. E Jesus nos mostra, através dessa parábola, que amar o próximo é uma forma de honrar a Deus. Diga comigo: amar o meu próximo é uma forma de honrar a Deus. É uma forma de honrar a Deus. Se eu pego essa fórmula e inverto, se eu negligencio, se eu maltrato o meu próximo, se eu não cuido do meu próximo, na verdade eu estou pecando contra Deus. E isso é uma realidade muito dura. Isso é uma realidade difícil de dizer, ainda mais para uma igreja cheia. Ou ainda mais quando existe uma luta para quem mais convence a pessoa para estar no clube da igreja. Dizer que maltratar às vezes aquele que merece ser maltratado aos olhos humanos. Dizer que defender com ferro e fogo, a ponta da espada, é pecar contra o próprio Deus, é difícil ouvir. Mas esse é o Evangelho do Senhor. E ele está aberto a toda criatura, todo aquele que nele crê. O que vai acontecer? Não vai perecer. E vai ter a vida eterna.
Só que a grande questão é que muitas vezes a maior Bíblia, né, uma frase conhecida, a maior Bíblia que as outras pessoas vão ler somos nós. A maior pregação que a pessoa vai ouvir vai sair da nossa boca. Mas pastor, não fiz teologia, eu trabalho em outra área. Não. O Senhor nos chama e nos comissiona a viver uma vida que, aonde quer que nós pisamos, sejamos embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. Você concorda comigo? Amém. Por isso, a primeira justificativa que eu queria te dar nessa noite é que o amor de Deus, ele não deve se limitar à religião. Vamos ler lá no capítulo 10 de Lucas, no versículo 31. Jesus, ele é muito claro quando ele fala coincidentemente, ocasionalmente, ou seja, de forma espontânea. Um sacerdote descia por aquela estrada. Era comum que alguns sacerdotes vivessem afastados de Jerusalém e eles retornavam para casa. E Jesus usa essa parábola demonstrando que era comum esse caminho, não era algo de incomum. E essa estrada, muitos ladrões aproveitavam para saquear e roubar. Muito provavelmente o sacerdote, ele já estava com medo, já estava com receio, e ao ver o homem ele não pensou nada mais do que vou passar direto. No versículo 32, eu vou dizer, de igual modo o levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou para o outro lado. A minha justificativa, a primeira justificativa é que o amor de Deus, do sacerdote, ele não pode ser somente para aqueles que pensam e imaginam a mesma coisa. O amor de Deus, ele transcende todo tipo de religião. O amor de Deus, ele transcende todo tipo de igreja. Não é porque estamos aqui dentro que nós temos que só nos ajudar. Não é porque estamos aqui dentro que ajudamos uma pessoa ali fora. Aquilo que Deus nos chamou para viver a todo o tempo. Diga comigo, a todo o tempo. Da mesma forma, o levita passou e não prestou ajuda, porque eles estavam fechados e Jesus estava querendo dizer que a religião, ao invés de ser algo explosivo, de impulsionar a fazer algo diferente, Silvana, a religião estava prendendo eles. E a religião nada mais é do que nos reconectar com Deus. E se reconectar com Deus precisa nos impulsionar a sermos cristãos verdadeiros, bons cidadãos, pessoas que fazem a diferença no mundo. E quantas pessoas aqui nessa noite querem fazer a diferença? Quantos desejam fazer a diferença? A começar de nós. Muito provavelmente esse sacerdote, esse levita, usado no exemplo de Jesus, ele estava limitado por conta da lei. Como por exemplo uma lei de Levítico que impede de tocar no morto. Então, como Jesus usa o próprio exemplo, ele estava quase morto. E a gente vai ver aqui no ministério de Jesus quantas vezes Jesus impulsiona a vida acima de qualquer preceito, a graça acima de qualquer preceito. E o amor nada mais é do que o cumprimento da lei. O próprio Jesus diz no Sermão do Monte, e é lindo, o Sermão do Monte é algo extraordinário para nós, precisa nos ensinar cada vez mais, que ele não veio para desfazer lei nenhuma, ele não veio para apagar de Moisés, apesar de ser maior do que Moisés, ele veio para cumprir a lei, e a lei através do amor. Você crê nessa palavra? Amém. O sacerdote e o levita deveria representar a Deus, mas falharam ao não demonstrar amor. E eu me pego muitas vezes me fiscalizando de quantas pessoas precisam de uma palavra, de quantas pessoas necessitam de um abraço, de um sorriso, e nós estamos passando como esse sacerdote, esse levita. Não vou tocar porque eu posso sofrer uma má influência, eu posso me desviar dos caminhos do Senhor, posso estar cumprindo alguma regra, sendo que a maior regra estamos descumprindo quando não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo vai dizer, 1 Timóteo 5,8, de que se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o inferno. Não cuidar do próximo é negar a fé em Deus.
Tiago 1:27 vai dizer que a religião verdadeira se manifesta no amor para com o próximo. E aqui eu explico por que eu estou fazendo isso hoje, porque Deus me inspira a fazer isso hoje, porque quando eu olho para a vida desse casal que vai ser celebrado aqui hoje, eu vejo o amor ao próximo. Amém. O amor que precisamos ter um com o outro. E você está falando com uma pessoa que todo dia acorda e vê durante 27 anos. E para nós, esse precisa ser um exemplo, tanto com o nosso próximo dentro de casa, quanto no nosso próximo mais distante que a gente estiver. Nós precisamos amar incondicionalmente uns aos outros. Nós precisamos ser uma igreja forte. Quantos creem nisso? Nós precisamos criar conexões e conexões que nos levem a viver a vida eterna. A nossa adoração a Deus precisa ser refletida no cuidado com os outros. Amém. Ou seja, adorar ao Senhor, Ele é muito mais do que cantarmos, do que tocarmos, mas adorar ao Senhor também é no cuidado com o outro. Eu dei um exemplo aqui na quinta-feira, não sei quantos irmãos conseguiram ver o culto, seja aqui ou online. Quantas pessoas que vão ao consultório, e às vezes a gente numa consulta que seja de meia hora, gasta muito mais que isso, porque nós conversamos, temos cuidado, aquelas pessoas descarregam em nós de forma positiva todos os seus anseios, todas as suas dificuldades. E olha que é para mexer na boca, não é nem psicólogo. Porque as pessoas anseiam de alguém para escutá-los. A correria do dia a dia é tão grande que ninguém mais escuta ninguém. Ninguém para mais para ouvir ninguém, ninguém para mais para ver o que a pessoa precisa. Chega do tempo em que a gente só empurrava Jesus para as pessoas, engole Jesus por inteiro. Nós precisamos mudar as nossas vidas, e se Jesus estiver dentro do nosso coração, as pessoas virão a verdadeira face do Senhor. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso ignorar o sofrimento alheio, eu não posso passar e andar para o outro lado como o sacerdote levita fez, porque se eu dou um exemplo em cima do altar do Senhor, nós precisamos ser também lá fora. A segunda justificativa que eu te dou nessa noite é que o amor de Deus supera todas as barreiras. Amém. Você crê nisso? No versículo 33, Jesus vai justificar isso. Lucas 10:33 diz: mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele teve piedade. Eu fui falado muitas vezes, geralmente a gente dá essa explicação quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, mas judeus e samaritanos não se davam muito bem. Isso é uma rixa histórica. Eu costumo dizer, geralmente a gente brinca parecendo que é Brasil, Argentina, mas é muito mais do que isso. É muito mais, é uma rixa sangrenta, é uma rixa de guerra, é uma rixa de conflitos políticos. Eles são inimigos históricos, mas foi aquele samaritano que ajudou o ferido. Muitas vezes a gente se pega, poxa, será que esse cara vai lá para a igreja? Eu vou ajudar ele. Será que esse cara vai na minha cela? Eu vou ajudar ele. Não, eu vou ajudar para levar ele. Nós precisamos ajudar independente da situação. Porque Cristo veio para todos e que todos creiam. Foi o que eu falei uns cultos atrás. Não importa se a pessoa, e o pastor Pérez fala muito isso também, não importa se a pessoa está aqui e a pessoa vai se converter, que vai aceitar Jesus aqui, e ela vai ficar aqui, se ela vai ficar ali, se ela vai ficar a 30 quilômetros, a 50 quilômetros, o que importa é que o reino cresça, e que essa pessoa seja cuidada por um pastor que seja capaz para isso, por uma igreja que seja capaz para isso. Essa precisa ser a nossa preocupação. A nossa preocupação não precisa angariar pessoas para cá. A gente não precisa de adeptos. O que a gente precisa é de trabalhadores que sirvam ao Senhor e que adorem-o em espírito e em verdade, para que cada vez mais a igreja seja relevante. Não sei quantos conhecem o seu Nelson, que é o nosso vizinho, totalmente simpático à nossa igreja, apesar de não estar aqui conosco. Eu acho que ele se considera igreja, ainda não estando aqui conosco.
E Ele sente a diferença do nosso olhar, sente a diferença do nosso cumprimentar, sente a diferença. Quantos podem testemunhar isso? Sente a diferença de quanto viemos para cá. É verdade. Fechamento do seu Paulo, está dizendo o Reginaldo aqui. Isso justifica o fato de que eu estou falando. Nós precisamos ser relevantes como igreja. Não por sermos conhecidos, mas que nós possamos ser usados por Deus para mudar e converter corações, transformar corações de pedra através do poder do Senhor a corações quebrantados pelo reino e pela glória do Pai. Você crê nisso? O maior sonho nosso é que essa localidade, ao em volta, seja tomado pela glória do Senhor, a ponto de que, se vier alguém assaltar a gente, essa pessoa seja impactada pela presença e desista de todo pecado. A ponto de que alguém que vem para nos fechar, essa pessoa, na hora que sentir a presença do Senhor, seja totalmente convertido de todos os pecados da buzina e do ódio de jogar o carro por cima dos outros. Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos para cumprir aquilo para o qual fomos chamados. Paulo fala em Gálatas 5,14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é cumprir toda a lei de Deus. Convido você a se refletir nessa noite. Imagina quantos problemas seriam resolvidos somente com esse princípio. Será que eu vou brigar por causa de futebol? Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu brigaria comigo mesmo, deixaria de comer, bateria em mim por causa disso? Não, então não vou brigar. Eu vou deixar de falar com meu primo, sobrinho, tio, por causa de um político A, B ou C? Não, porque eu preciso amar o meu próximo. Eu vou deixar de ir na igreja por causa de A, B ou C? Não, porque eu preciso amar o meu próximo. Vocês entendem aquilo que Paulo está dizendo, de cumprir toda a lei só uma palavra? Nós precisamos facilitar a nossa vida no sentido de cumprimento da lei. Isso é mortificar a nossa carne para que Cristo viva em nós. Amém. O próprio apóstolo Paulo disse que ele já morreu para que Cristo ressuscite através da vida dele. Nele nós fomos nascidos, nele fomos criados, e por causa dele estamos aqui. Eu não posso manchar o nome do Senhor e pecar contra o meu próprio Pai eterno, fazendo com outro que eu não farei comigo. Quantos creem nisso nessa noite, meus irmãos? Amém. Isso não é uma palavra para que você saia daqui bucho. Essa não é uma palavra para que você saia daqui triste. Nós precisamos estar animados, porque fazer a obra do Senhor é animador. É muito mais animador do que uma conquista material, do que uma conquista de algum bem. É muito maior, porque é eterno. Aquilo que o Senhor nos chama é eterno. Aleluia. Quando fazemos o bem ao próximo, eu repito mais uma vez, estamos obedecendo a Deus e a sua lei. O nosso amor não pode ser seletivo. Nosso amor precisa ser demonstrado a todos. E eu estou aqui nessa noite, eu sou o primeiro a dizer: eu preciso, Senhor. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa conversão no meu coração. Eu preciso amar. Eu preciso me importar mais. Se você também precisa, levante a sua mão nessa hora e peça ao Senhor: Deus, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. A terceira justificativa, meus irmãos, eu não vou demorar, não desanima, é tratar mal o próximo é pecar contra Deus. Lucas 10:34 relata assim: e aproximando o samaritano, atou-se as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O samaritano, ele fez muito mais do que esperado. Ele não só se importou, ele não só parou, ele pegou, limpou as feridas, colocou sobre o seu cavalo, sobre a sua montagem, e levou para um lugar de descanso, para uma hospedagem. O amor daquele homem, o amor prático, não só o amor da boca,
demonstrou um caráter semelhante ao de Deus? E quantos desejam ter um caráter semelhante a Deus? Romanos 13 vai dizer no versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Provérbios 14:31 vai dizer que quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem se compadece do necessitado honra a Deus. Por isso que maltratar ou negligenciar alguém é desonrar a Deus. A maneira como nós tratamos uns aos outros reflete o nosso relacionamento com Deus. Jesus vai dizer: se eu não consigo amar o próximo que eu estou tocando, quanto mais a Deus que eu não vejo. Se alguém diz que ama o Senhor e não ama o seu próximo, ele está mentindo. Nós precisamos ter um coração ensinável e nos inspirar nesse amor que decorre anos e anos que estamos celebrando nessa noite dos nossos pastores, para que isso seja uma realidade nos nossos relacionamentos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos debruçar na palavra e ver: eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso honrar ao Senhor, e amar o meu próximo é honrar o Senhor. Todos nós somos criatura do Senhor, todos nós somos criação das mãos dele. E tratar alguém com indiferença, injustiça ou crueldade é uma ofensa direta ao Senhor. Esse é o terceiro ponto. A quarta e última justificativa é que amar o próximo é honrar Deus. Se não amar é desonrar, amar é honrar. E Jesus vai concluir a parábola perguntando para aquele sábio, aquele que sabia muito da lei, aquele que era doutor da lei. Vamos ver o que ele pergunta no versículo 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faz o mesmo. Hoje eu digo para a sua vida e para a minha vida: vá e faz o mesmo. Essa é a maior resposta que você poderia escutar nessa noite. Essa é a maior profecia que você poderia escutar nessa noite. Porque profecia maior não há do que cumprir a palavra do Senhor. Profecia maior não há com cumprir a lei do Senhor. E Jesus deixa claro que amar o próximo é um mandamento. Amar o próximo não é uma sugestão. Não é: tá no meio aí, tropeça, amor, sem querer. É um mandamento. E demonstrar misericórdia para com o próximo é obedecer ao Senhor. Por isso nós precisamos cumprir aquilo que Paulo também diz em Colossenses 3:23: e tudo quando fizerdes, fazeis de todo o seu coração, como ao Senhor e não aos homens. Por isso nós precisamos pedir nessa noite: Senhor, converta o meu coração. Você pode fechar os seus olhos nessa hora, colocar a mão no seu coração e pedir: Senhor, converta o meu coração. Porque eu posso ser movido por uma pregação, eu posso até ser movido por um discurso, Senhor, eu posso até ser movido por palavras bonitas, mas é o Senhor que precisa mudar o meu coração. Gálatas 6:10 vai dizer que, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Paulo está dizendo a esses irmãos da igreja que nós precisamos nos unir. Igreja, Casa e Vida, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser comunidade. Não há como mais entrarmos e sairmos da igreja, entrarmos e sairmos por aquelas portas sem sabermos o que acontece no mundo, sem ajudarmos uns aos outros, sem nos compadecermos uns com os outros. Não há como mais subirmos as escadas ou os elevadores dos nossos prédios e condomínios sem saber daquele que precisa. Não tem como mais entrarmos e sairmos da portaria do nosso prédio
e não perguntarmos ao nosso porteiro, está tudo bem, um bom dia, não há como mais dizermos que somos cristãos se não cumprimos o mandamento do Senhor. Nós devemos sempre estar atentos às oportunidades de fazer o bem, porque eu creio que o Senhor nos deu um poder, e esse poder é um poder que transforma, esse poder é um poder que muda, esse poder é um poder que salva. Quantos creem nisso? Aqueles que estão cativos vão ser libertos, aqueles que estão doentes vão ser curados, aqueles que estão precisando de salvação vão encontrar o maior salvador de todos os tempos, aquele que morreu e viveu e ressuscitou pela minha vida, e aí enfim encontrarão a verdadeira fé. E não um debate com alguém que não acha a mesma coisa que você. Por isso eu concluo essa palavra nessa noite, dizendo que o amor a Deus precisa ser refletido no cuidado com o próximo. O amor que Deus derramou sobre as nossas vidas, aquilo que recebemos quando viemos até esse altar e nos ajoelhamos no dia e aceitamos a Jesus, precisa ser derramado por outras pessoas. A segunda coisa, tratar mal os outros é desonrar e pecar contra ele. Então, se simplesmente a palavra do pastor não te aterroriza e não te amedronta, que a palavra do Senhor te gere temor, para que você mude, que eu mude o meu coração. A terceira coisa, o amor cristão é prático e exige compromisso. Então, nosso compromisso não é só com o espaço físico, mas espiritual, cumprindo com toda a honra e glória ao Senhor. A quarta coisa é que amar o próximo é uma forma de adoração a Deus, e nós precisamos adorar o Senhor em espírito e verdade, como verdadeiros adoradores. Mas nós não podemos sair por aquelas portas hoje sem nos perguntar: será que as minhas atitudes refletem o amor de Deus ou apenas a religiosidade vazia? Será que eu tenho honrado a Deus na forma que eu trato o próximo? E como eu posso transformar o amor em um amor divino? Como eu posso transformar o meu coração? Tem um pastor que diz que o amor é o distintivo do crente, é o crachá do crente, é o cartão de visita do crente. Se não tem o amor, não tem distintivo. Como é que você sabe se uma pessoa é alguém importante? Pelo crachá, o distintivo. E ele precisa ser o nosso crachá, precisa ser o nosso distintivo. E eu termino como eu comecei, que essa cerimônia, que tudo aquilo que vamos ver nessa noite seja um exemplo e uma inspiração para as nossas vidas, para que os nossos relacionamentos sejam pautados no amor e no derramar de Deus, da mesma forma que Deus fez na vida dos nossos pastores. Quantos creem nisso?